E assim, Joaquim Carvalho agora analisando o papel da imprensa em tudo isso, tá, pessoal? Deixa a curtida, tá, galera? Chega deixando a curtida, é importante. É muito grave. Né? A gente está falando de 2 escândalos que aconteceram nessa semana. A confirmação do Jair Bolsonaro como ladrão de joias, né? E a confirmação também de que ele e sua quadrilha espionavam desafetos, espionavam ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaçavam dar um tiro na cabeça do Alexandre de Moraes. Em qualquer circunstância, esse seria um caso para a imprensa tratar em altíssima temperatura de manhã, de tarde e de noite. Quem olha Folha, Estado, Globo, as revistas semanais, claramente percebe que a imprensa está tirando o pé. Eu tenho uma tese, né? Por que a imprensa está tirando o pé? A imprensa já perdeu o PSDB, né? O partido do capital no Brasil, o PSDB, já morreu, né? Sobrou para essa imprensa a extrema-direita. Se o Bolsonaro afunda demais, né, se ele naufraga, isso abre um furo no casco do Tarcísio, né, que é a esperança dessa mídia contra o presidente Lula. Né? Mas você não percebe, com a sua experiência de mais de 30 anos como jornalista, que a imprensa está pulando fora do maior escândalo da história do Brasil, Joaquim? Fecho 100% com a Tuxi, né? A imprensa não pode acelerar muito contra essa esgotosfera bolsonarista e da extrema-direita, porque ela precisa de alguém. A eleição que vem agora, ela não pode complicar a eleição de prefeitos da direita, conservadores, reacionários, e para daqui a 2 anos já está tudo instrumentado. A gente praticamente já vive uma campanha pró-Tarcísio Freitas na imprensa. Tarcísio Freitas é vendido como um grande gestor, apesar do fracasso que é a sua gestão em São Paulo, entreguista, acabou de entregar a Sabesp em São Paulo, mas Tarcísio Freitas é vendido pela grande imprensa como grande gestor. E o seu íntimo atrelamento ao bolsonarismo faz com que a imprensa não possa pisar no acelerador e dar a cobertura necessária para esses fatos, para esse escândalo da ABIN e das joias. Tá. Não faz investigação. A polícia divulga, a imprensa divulga o que a polícia apura. E isso é problemático. Isso é problemático. Eu respeito o trabalho da polícia, sei que a polícia tem excelentes investigadores, pessoas que sabem fazer o trabalho. A Polícia Federal tem excelentes quadros. Mas você não pode ficar dependendo do relato da polícia. E até porque a polícia tem, lamentavelmente, mas tem viés político também. Nós sabemos, vimos isso pela Lava Jato. Então, e a imprensa tem, nesse momento, o dever de fazer uma investigação. Às vezes, Léo, você falou do processo que está sob sigilo. É verdade que o processo está sob sigilo. É verdade. Agora, o processo está sob sigilo, os fatos não. Então, o jornalista, ele tem que fazer a sua investigação própria. Ele tem que ir até os locais. Eu não conversei com o cara que encontrou a faca, ou que entregou a faca à polícia. Eu conversei com ele. Isso não foi do processo que eu tirei. E ele conta que pisou em cima da faca sem querer, e quando ele olhou, estava ali embaixo, aí ele tira e depois ele vai entregar para um vendedor de fruta. O jornalista tem que fazer a sua própria investigação, para não ficar dependendo da polícia. E é muito interessante, porque aí até você passa... É claro que isso, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, tem custo, viu? Porque você tem que fazer muito investimento e você tem tempo que você vai fazer daqui, ali, conversa com um, conversa com o outro. Não é simples, mas é possível. E essa imprensa que silencia, ela tem estrutura para isso. Ela poderia fazer. Basta deslocar jornalistas que têm essa vocação. E existem os que têm. Só precisa que haja uma decisão editorial. Como o Léo está anunciando aqui, vamos fazer um outro documentário, uma decisão editorial. E aí você canaliza tudo para esse trabalho. Isso aqui é fundamental, né, pessoal? Esse tipo de cobertura jornalística não é assim, o chefe da sucursal, o editor de um telejornal, são os donos das emissoras. São os donos das emissoras que traçam esta pauta ou esta omissão de pauta. Quem comandou os dutos ali no Petrolão, Mensalão, todo aquele jogo de cena que a Rede Globo fez com dinheiro saindo por dutos de petróleo, toda aquela farsa que foi a Lava Jato, foram os donos das grandes mídias.
Não foi o editor do telejornal, o jornalista que ia lá fazer as matérias. Não. Então, o Joaquim está absolutamente correto aqui. Isso aqui é linha editorial. A Rede Globo, a Bandeirantes, a Record, o SBT e outros jornalões, aí Folha, Estadão, têm recursos suficientes para fazer uma cobertura adequada e digna desse escândalo, que é o maior escândalo. Os dois reunidos, das joias e a BIM paralela, tudo que foi descortinado neste momento, agora com o relatório da PF, com este áudio da ABIN, isso é um escândalo de grandes, gigantescas proporções. Não é para notinha, pé de página de jornal. E a imprensa pode fazer isso, a imprensa corporativa. Mas está tirando. Parece que é um caso que é o seguinte: a imprensa, infelizmente, ela não fugiu ainda do modelo Lava Jato. E, aliás, o modelo Lava Jato é o auge desse modelo que já veio anterior, que é a imprensa virar apenas um megafone da investigação institucional, que tem viés político. Então ela fica dependendo, é mais barato, né? Porque ela só vai publicar vazamento, e aí você tem que fazer alianças de alguma maneira com os investigadores, os responsáveis, o diretor da Polícia Federal, porque aí você tem que tratar o cara bem, porque aí o cara te dá umas migalhas ali, entendeu? Vai te dando alguns vazamentos, tudo de interesse dele. Isso, na minha opinião, desvirtua o jornalismo. Eu sempre gosto de falar, e é isso que nós vamos tentar fazer aqui, mas tudo isso exige uma estrutura muito grande. A imprensa é algo muito importante, mas é muito importante, e ela precisa de estrutura para isso. E a gente está crescendo muito aqui, mas nós sabemos que eles têm um orçamento gigante. Só ver o orçamento da Globo, fatura 15 bilhões por ano. Tempo atrás estava faturando. Então ela tem condição de fazer. Mas eu gosto de lembrar o caso, por exemplo, do New York Times, no auge do New York Times, isso está na biografia do New York Times, escrita pelo Guy Talese. Ele conta que o New York Times chegou a alugar, manteve anos, um aluguel de um apartamento em frente à Delegacia Central de Nova York. E ali, o papel dos repórteres que ficavam ali era ficar na janela do apartamento, inclusive fotógrafo, vendo todo o movimento que existia, para não ficar dependendo de vazamento do delegado. E aí, quando chegava alguém, uma celebridade ou um político, algum caso importante, eles próprios iam fazer a investigação. O repórter descia, o fotógrafo já tinha feito o registro e conversava com as pessoas, não tinha jeito de abafar, de ficar conversar com o delegado e abafar. Fazia a investigação ali imediatamente. Isso tem custo, entendeu? Mas isso é absolutamente independente e necessário. E aí você é que move o trabalho da polícia, porque eles ficam sem condição de tentar abafar, ou de tentar não investigar um, investigar outro, etc., porque a imprensa está mostrando. Existe eu vou te falar, como experiência de jornalista, às vezes tem gente que acha que resolveu... que acha que a polícia resolve tudo e vamos grudar nela e vamos fazer o trabalho que ela está fazendo e divulgar antes esses vazamentos. Tem muita informação que se perde, porque a polícia não investiga, ela tem o seu próprio método. E o jornalismo entra para contar a história como ela se deu. E a própria polícia aí pode fazer, e deve fazer a investigação a partir dos fatos jornalísticos. Muitas vezes, quando eu converso com o delegado, eu também tenho informação. E muitas vezes, quando o delegado quer conversar comigo, é porque ele sabe que eu tenho. Então aí pode até funcionar, não é uma troca. Você pede confirmação de algumas coisas. Joaquim, aí é o diálogo natural do jornalista com a fonte. Isso aí é completamente legítimo, né? Muito bom, né? Muito bom ouvir o Joaquim de Carvalho, o Leonardo Artucha aí, falando sobre esse papel importante da imprensa, né? Trazendo aí esse exemplo do New York Times, interessante, né? Alugava um apartamento ali na frente de onde aconteciam os fatos para ter. É isso, pessoal. É isso, sabe? Porque senão a gente fica à mercê desta imprensa medíocre, declaratória, vazadora de informações. E o que isso gera, né, pessoal? O Antônio Gramsci já explicava muito bem isso aqui, né, pessoal? Dos aparelhos hegemônicos a serviço dos interesses da burguesia, né? E do capital. E a imprensa é um dos maiores aparelhos hegemônicos. É ela que forma a opinião pública assim, em certo ponto. Hoje a gente tem muito uma participação aí da internet, mas ainda há um papel importante aí da grande imprensa como formadora de opinião, de consensos dentro da sociedade, né?